Bom, pessoal, boa tarde. A gente está aqui para mais uma ação do nosso grupo Escolinhas de Basquete no Brasil. E como já foi dito, a gente a cada mês vai tentar trazer um convidado para falar sobre questões importantes para a prática esportiva, para a prática do basquete. Mais uma vez eu queria agradecer à Federação Paulista de Basquete pela cessão do espaço e agradecer a presença de alguns colegas que estão aqui vendo ao vivo. Lembrando que, além dessa transmissão ao vivo, depois ela será disponibilizada no YouTube para quem quiser assistir. Por favor, compartilhem, porque a ideia realmente é transmitir esse conhecimento, compartilhar o máximo possível. Ok? Hoje, o nosso convidado é o professor Marcelo Massa, um colega lá da USP Leste, um grande amigo, e que tem uma experiência muito grande, principalmente na área que nós convencionou-se chamar de talento esportivo, e aqui a gente vai trocar algumas ideias exatamente sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante, às vezes até polêmico. Então, primeiro agradecer, Massa, a tua presença, a tua disponibilidade nessa tarde. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da tua carreira, se apresentasse para o pessoal do nosso grupo, né, da nossa comunidade, e fica à vontade, porque aí depois a gente vai encaminhar o papo. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos que estão aqui presencialmente, quem estiver nos assistindo também. Agradecer o convite publicamente, é um prazer estar participando de movimentos que possam contribuir, como do grupo das escolas de basquete no Brasil. Com muito orgulho, né, que eu posso falar com a comunidade do basquete. Eu não sou um especialista do basquete especificamente, eu tenho trabalhado ao longo da minha vida em função do esporte como um todo, nessa temática da iniciação esportiva, do treinamento a longo prazo e do talento esportivo, que é onde nós temos inclusive uma disciplina no programa de pós-graduação na USP, né? Então estou aqui à disposição para que a gente possa bater esse papo e espero que seja aí um momento agradável para toda a comunidade do basquete. Então, Marcelo, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Você foi jogador de futebol profissional, jogou inclusive no exterior. Queria que você falasse um pouquinho disso, e aproveitando para falar, se desse para fazer uma relação do que você observou aí fora com aquilo que a gente tem aqui em termos de iniciação. Perfeito. Bom, acho que eu fui privilegiado de ter uma formação escolar num colégio que me permitiu ter uma iniciação esportiva bastante diversificada. Essa formação esportiva me permitiu fazer escolhas, né? E entre as escolhas das diferentes modalidades que eu pude descobrir durante a infância, eu acabei tendo uma tendência de me dar bem no futebol. Me especializei no futebol a partir mais ou menos dos 14 anos. Antes disso eu participava de outras escolas de esporte. E depois, trilhando mais especificamente, né, o futebol, eu acabei me profissionalizando muito cedo, entre 16 e 17 anos, quando eu fui jogar no futebol japonês e tive uma passagem aí, vamos dizer assim, precoce, mas bastante intensa pelo futebol de alto nível, vamos dizer assim, porém fora do Brasil. Quando eu voltei, eu decidi parar de jogar futebol. Algumas questões relacionadas ao esporte me chamavam muito a atenção, porque eu vi ao mesmo tempo, né, nas descobertas que eu tive no colégio, uma iniciação esportiva muito interessante. Já no esporte de alto rendimento havia uma dicotomia, né? Aquilo que os meus treinadores me passaram enquanto eu era atleta não necessariamente, vamos dizer assim, estavam de acordo com aquilo que se prega na literatura da nossa área. Então isso me chamava muito a atenção. Ao passo que eu entrei na universidade para me graduar em Educação Física, eu comecei a me deparar com os conhecimentos que sustentam a nossa área. E aí eu pude, de fato, identificar que havia ali coisas muito diferentes sendo feitas e, às vezes, atrapalhando o processo de desenvolvimento de crianças e jovens. Me interessei muito pela disciplina de crescimento e desenvolvimento por conta disso, pela área de desenvolvimento motor, e depois, como um desdobramento natural em direção ao esporte, eu quis entender, né, o processo de treinamento a longo prazo e a formação de talentos. Então faz 21 anos que eu tenho trabalhado nessa temática, tentando contribuir um pouco com os conhecimentos que são gerados, né, para melhorar essa atuação prática do profissional que atua ali na quadra, no campo, na piscina, no tatame, não importa, né? Então, isso que me trouxe até aqui para poder estar conversando com vocês. Então, Marcelo, até pegando então já um gancho nessa tua fala,
Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa iniciação, que a gente pode chamar de iniciação generalizada, não especificidade num determinado esporte, né? Como que você vê esse processo, né? Eu particularmente defendo isso, que até uma determinada idade a criança tem que ter essa experiência esportiva bastante variada. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema. Perfeito, Dante. Esse tema é bastante recorrente, né? Existe uma dúvida, não só por parte, às vezes, dos profissionais, mas uma inquietação da própria sociedade, das famílias, inclusive, a respeito do processo de iniciação esportiva. Muitas vezes, inclusive, durante as disciplinas da graduação, a gente tem que desconstruir alguns mitos que se estabelecem no dia a dia, né? Um deles é que quanto mais cedo eu me especializar em alguma prática, melhor. Então esse é um grande mito, não tem nenhuma teoria, não existe nenhum artigo científico que prove que quanto mais cedo eu me especializar, isso é melhor para eu me formar como atleta numa determinada modalidade. Ao contrário disso, né? Se a gente for pegar a literatura nacional e internacional, é unânime, né? A iniciação esportiva ela deve priorizar, num primeiro momento, atividades diversas, que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento de um amplo repertório motor, sobretudo naquelas habilidades que a gente chama de básicas ou fundamentais, né, que tem correlação direta depois com a aprendizagem dos jogos e das modalidades como o basquete, por exemplo. Então as habilidades básicas, né, como andar, o correr, o saltar, o arremessar, o receber, o rebater, o próprio manejo de corpo, de bola, enfim, tudo isso é muito importante de ser desenvolvido antes de uma especialização numa única modalidade, né? Então a gente precisa de tempo para formar esse repertório motor que eu costumo chamar de caixa de ferramenta que a criança tem que ter. Quanto mais ferramentas, quanto mais habilidades básicas ela tiver dentro dessa caixa, num estágio que já seja maduro, melhor para ela ter a iniciação na modalidade esportiva específica, né? Um paralelo interessante que a gente pode fazer nessa temática e que me chama muito a atenção é, por exemplo, o relatório do Comitê Olímpico Norte-Americano, uma pesquisa ampla que foi feita nos últimos 20, 30 anos com atletas que foram às Olimpíadas, né, disputar pelos Estados Unidos, e que eles verificaram que antes desses atletas se especializarem em uma única modalidade, que eles participavam de pelo menos 3 a 4 modalidades esportivas diferentes, né? Então o atleta olímpico norte-americano ele passa por um processo de iniciação esportiva bastante amplo, o que lhe dá bagagem para que quando ele chegue na fase de especialização, ele transfira todo esse repertório motor, né, de modo a contribuir com o desempenho na aprendizagem específica da modalidade que ele vai escolher seguir, né? Então, acho que isso é um modelo não só exclusivo dos Estados Unidos, se a gente for verificar na literatura, por exemplo, canadense, que é um país que é uma potência olímpica de inverno, literatura alemã, literatura russa, literatura europeia, norte-americana e também os autores, né, nacionais, todos defendem esse mesmo tipo de iniciação, né? Então a gente não está falando nada que vai em desacordo com quem trabalha com treinamento esportivo, né? Que é um mito que tem, né, Dante? Ah, não, isso serve para quem vai ser o cidadão comum, não serve para quem vai ser atleta. Não é assim que funciona. A iniciação esportiva ela é universal. Ela serve tanto para o cidadão comum como para aquele que vai ser atleta. É o mesmo processo. Então, aí tem uma questão, né, que você colocou também, que eu acho interessante, nessa questão que você falou do modelo americano. Eu acho que isso tem muito a ver também com a estrutura educacional, né, dentro desse modelo. Quer dizer, a criança norte-americana, ela já traz essa bagagem a partir da escola, coisa que aqui no Brasil a gente sabe que é muito complicado, né? A educação física escolar está cada vez mais problemática, mais sucateada, e aí a criança, ela chega, às vezes até em nível de adulto, né? A gente vê muito atleta adulto que chega com problemas seríssimos de coordenação, de domínio de habilidade. Então, o que você acha dessa questão? Sim, o Brasil, a gente costuma dizer, a gente tem um modelo assistemático de formação esportiva. O modelo norte-americano, como o Dante comentou, ele passa por toda a estrutura escolar e depois universitária. O nosso modelo, ele não segue esse caminho único, ele não é canalizado dessa maneira. Também não é canalizado, por exemplo, como a antiga República Democrática Alemã, União Soviética ou Cuba, que é um modelo governamental. A gente também não tem esse modelo puramente governamental. Então,
Então, onde deveria acontecer a nossa iniciação esportiva? Onde ela acontece? Ela acontece, em parte, um pouco na escola, que é o local por onde todas as crianças deveriam passar e ter uma bagagem inicial nesse sentido, mas como o Dante comentou, isso não é pleno, não tem acontecido de maneira satisfatória, tem sido às vezes inerte, né, para desenvolver todo o conjunto de habilidades que a criança precisa ter. Acontece um pouco, né, no contraturno, seja nos centros esportivos municipais, públicos, né, estaduais, enfim, de alguma forma, e acontece hoje também em algumas organizações, né, organizações sociais, algumas ONGs, enfim. Né, por onde a criança passa no Brasil, seria importante que esse conteúdo tivesse presente. Infelizmente, ele não está presente em larga escala para tornar isso democrático para toda a realidade brasileira, a não ser alguns clubes privados que garantem isso com uma certa excelência, mas é fora da realidade da maioria da população, né? Então fica entregue um pouco à sorte, né? Então a gente tem formado muitas gerações de crianças que eu costumo dizer são totalmente analfabetas nessas habilidades básicas que precisam estar maduras, né? O ideal até os 7 anos de idade. Então hoje, com um grau grande de segurança, a gente pode afirmar que quem trabalha com iniciação esportiva recebe na sua mão uma criança que aos 7 anos não é parecida com a criança de 7 anos a 30 anos atrás. A criança de 7 anos a 30 anos atrás, às vezes até por um acaso, do momento, da época, de ficar mais livre, brincando na rua com a própria família, ela desenvolvia as habilidades. Hoje as crianças de 7 anos, elas chegam cada vez mais desprovidas desse conjunto de habilidades. Então quem está nas idades iniciais da iniciação esportiva no basquetebol precisa ter a consciência que vai ter que fazer um trabalho diferente, porque a criança chega sem esse repertório, e sem esse repertório as habilidades têm uma difícil combinação, e o basquete é altamente das combinações motoras para que o gesto motor fique eficiente, né, e harmonizado dentro de uma habilidade individual e coletiva. Então precisa de muito mais sensibilidade e tempo, né, para trabalhar com essa criança que inicia no basquete. Então, o que acontece, né, normalmente, é que essa fase de iniciação esportiva, que deveria ser uma fase mais generalizada, ele já começa dentro de uma modalidade, é o que nós vemos normalmente, né? Então, nos clubes, nos próprios projetos que nós temos contato. Então, nós falamos de escolinhas de basquete com crianças a partir dos 6 anos. Eu, particularmente, não tenho nada contra isso, mas falar só em basquete aos 6 anos de idade não é adequado, na minha opinião. Então, aproveitando essa fala, o que você poderia dizer em termos de idade para iniciação esportiva e, mais além, uma idade para iniciação esportiva específica ou especializada? Perfeito. Então, a pergunta do Dante é muito importante. E aí eu posso até já afirmar, né, Dante, não é uma opinião simplesmente, né? Ela também está correlacionada com a literatura, né? Então o que nós temos, além das opiniões, é um alicerce fundamentado na literatura, né? Então o que a gente tem em termos de iniciação, né, por exemplo, alguns clubes já têm a sua iniciação a partir dos 3, 4 anos, mas de uma maneira diversificada. É um projeto que às vezes não coloca rótulo de modalidade. Por exemplo, programa de aprendizagem motora, centro de aprendizado desportivo, como é o caso do Clube Pinheiros aqui em São Paulo. Enfim, a gente tem vários exemplos de iniciação esportiva que começam em idades bastante precoces, porém tendo como pano de fundo uma aprendizagem diversificada das habilidades motoras. A maioria desses projetos caminha dessa maneira, vamos dizer assim, mais ampla, até cerca de 11 anos de idade. Quando a criança, com base nas experiências adquiridas, naquilo que ela pôde se desenvolver em termos de habilidade, no que ela pôde descobrir, onde ela tem maior prazer, onde ela tem melhor rendimento, por volta dos 11 anos ela é encaminhada ou aconselhada a fazer escolhas do que ela quer seguir em termos de escola de esporte. Ainda assim, essa escolha não é uma especialização aos 11 anos, é um período de transição. Ou seja, aos 11 anos ela escolhe, inclusive, continuar praticando 2 ou às vezes até 3 modalidades diferentes. Claro que isso vai depender da organização semanal,
né? 2 modalidades é bem razoável continuar praticando por volta dos 11 anos, porque em média se treina, vamos dizer assim, entre aspas, 2 vezes por semana nessa faixa etária. Então é bem possível encaixar 2 modalidades, ou seja, o objetivo não é especializar ainda. O objetivo é continuar dando oportunidade dela desenvolver o repertório motor de uma maneira aplicada a essas modalidades. Portanto, até os 11 anos de idade, a modalidade ela não é um fim nela própria. Ela é um meio que deve ser utilizado para desenvolver o repertório motor. Não se deve buscar resultados imediatos ou correções exageradas de gestos, né? Então a gente tem que permitir um pouco mais os graus de liberdade para que hajam essas descobertas e que a criança possa desenvolver de uma maneira mais natural, né? Ela possa descobrir a eficiência, inclusive, dos movimentos aí com mais liberdade, né? Aí, a partir dos 11 anos, ela vai, então, para as escolas, faz um momento de transição, participando de 2 ou mais modalidades, e apenas por volta de 13, 14 anos, que seria uma faixa etária indicada para especialização em uma única modalidade. Ah, mas isso é para todas as modalidades? Eu posso afirmar basquete, handebol, futsal, futebol de campo, atletismo, ou seja, a maioria das modalidades, né, bastante presentes aqui na cultura brasileira, a maioria, a idade ideal para especializar é a partir dos 14. Tem exceções? Tem exceções, né? A natação, a ginástica, algumas modalidades acrobáticas, a patinação, enfim, é um pouquinho mais cedo, mas não é o caso do basquete. Então o basquete seria muito beneficiado se a gente desse tempo para que a criança se desenvolvesse dentro desse repertório motor mais amplo, até mais ou menos 13 anos, para que somente aos 14, aí sim, ela começasse a ser canalizada para um ambiente mais especializado e até competitivo, uma exigência maior. Nessa questão da especialização, né, quando a gente parte para uma especialização de uma determinada modalidade, como é que você vê a questão da especialização ou da determinação de uma função específica? Vou ser mais claro, aparece um garoto ou uma garota lá um pouquinho mais alto, ele automaticamente é jogado para pivô. Aparece um pequenininho ou uma pequenininha, é jogado para armador. E aí ninguém leva em consideração, ou a maioria não leva em consideração, as questões relacionadas a desenvolvimento, maturação. Então aquela criança de 10 anos que tem 1,80 m, provavelmente ela já atingiu o seu pico de crescimento e com 14 ela vai continuar tendo 1,80 m e ela foi pivô a vida inteira, com 14 ela para de jogar basquete porque não tem mais espaço. Como é que você vê essa questão? É uma questão também que invariavelmente participa, né, desse processo. Quando a gente trabalha com formação de talentos, né, a fase de formação é justamente a que coincide com pré-puberdade e puberdade, que é a fase que tem mudanças biológicas intensas, né? Essas mudanças biológicas intensas fazem com que algumas crianças, alguns adolescentes, passem por ritmos diferentes de maturação. Ou seja, todos eles vão ficar maduros após o processo. Só que durante o processo, alguns têm um ritmo mais acelerado para atingir essa maturação e outros têm um ritmo às vezes mais lento, assim como outros têm um ritmo da média. Isso repercute muito em variáveis como a estatura. Então, de fato, alguns jovens podem percorrer esse surto de crescimento rapidamente, em pouco tempo ganhar 20 centímetros ou mais, chegarem a uma estatura que naquele dia o treinador observa e fala: nossa, esse jovem, essa menina, esse menino é muito alto, chegou o pivô dos meus sonhos, vou ganhar o campeonato em função desse menino, dessa menina, né? E aí a tendência, às vezes, é usar muito mais da estatura do que das habilidades que esse menino ou que essa menina possui. Então, se erra 2 vezes. Se erra por não verificar que essa estatura pode ser apenas um fruto momentâneo de uma maturação precoce, e se erra uma segunda vez quando, além disso, não se preparam outras habilidades para que esse jovem possa se adaptar em outras posições no futuro. Então, se acontecer, por exemplo, o que foi delineado aqui no exemplo do Dante, pode ser que esse jovem não ganhe mais nenhum centímetro, que esse 1,80 não sirva mais para ele ser o pivô, e que por não ter sido diagnosticado como precoce, ele também não receba um trabalho diferenciado para trabalhar em outras posições, e lá na frente esse jovem é convidado às vezes a se retirar
da equipe do basquetebol competitivo com a alegação que ele não serve para a modalidade, porque ele ficou baixo para aquela posição e porque também ele não se adapta em outras, né? Então, dá para enxergar muito bem que aí a falha não é o crescimento do jovem, a falha é o treinador, a equipe técnica não ter conseguido fazer o diagnóstico e o prognóstico correto. Então isso é um erro profissional, né? Erraram na avaliação desse jovem, prejudicaram o desenvolvimento dele. Talvez tenham privado ele de ter uma sobrevida maior e até bem-sucedida no próprio basquete. E aí simplesmente a gente dispensa o jovem, né? Isso traz uma frustração tremenda, né? E as consequências podem ser muito sérias, né? Sem dúvida. Por exemplo, abandono, enfim, a pessoa não querer mais praticar, não só o basquete no caso, mas abandonar o esporte. Porque essa pessoa que não pôde ser aproveitada no basquete, de repente ela poderia tomar gosto por outra atividade, né? Então essa postura profissional, ela pode levar a uma consequência extremamente complicada para a vida de um jovem, né? Sem dúvida. Então a gente sabe que a partir dos 14 anos, quando a gente caminha para a especialização, né, a rotina dos treinos fica mais intensa, a frequência semanal é maior, a dedicação nos finais de semana aos jogos, às tabelas dos campeonatos, enfim, é muito grande. Junto com isso, a gente sabe que o atleta compartilha o horário também estudando, né? Então ele precisa se dedicar, ele precisa abrir mão de uma série de outras coisas e tem todo um sonho que move esse jovem. Então a gente não está perdendo apenas um novo talento, um novo atleta. A gente está mexendo com a vida de uma pessoa, né? Então tem algo muito maior envolvido nisso tudo. E às vezes por um erro de avaliação. E antes que alguém, né, até pense que é muito complicado, a literatura, de uma maneira bastante simples, ela tem caminhos já de solução muito fáceis de avaliar o diagnóstico e o prognóstico da estatura, a maturação precoce, normal e tardia. Então isso tudo é largamente já descrito na literatura. Seria um tipo de erro inconcebível, né, para o momento de evolução da ciência que a gente vive, abrir mão desses conhecimentos e continuar fazendo esse trabalho que não contribui em nada para a formação do jovem, né? Bom, Marcelo, falando sobre um outro tema também dentro desse nosso papo, né, a questão do talento esportivo, né? A gente sabe que é um tema bastante discutido, muitas vezes polêmico, que causa, né, discussões contraditórias. E recentemente eu acompanho o teu trabalho, eu li um texto seu que estava no Face, falando sobre exatamente essa questão do talento, né? Ou seja, ninguém nasce talentoso, né? Pelo que deu para entender naquele texto. Uhum. Quer dizer, o talento ele é adquirido com muito trabalho, ele é aperfeiçoado, né? Inclusive tem uma citação interessante do próprio Oscar, que quando o chamam de mão santa, ele fala mão santa porque eu arremessava 500 vezes por dia, né? Porque a minha mão era santa, né? Ela se tornou santa porque eu treinei muito. Então gostaria que você falasse um pouco dessa questão do talento esportivo. Bom, a temática do talento particularmente é muito atraente, acho que não apenas para mim, mas acho que é uma expressão que qualquer pessoa que ouve acaba se interessando, né? Seja numa capa de jornal, de revista, num documentário, na TV aberta, fechada, a palavra atrai muito, né? Quem trabalha no esporte, sobretudo nas categorias de base, que tendem a ir para esse caminho depois mais competitivo, invariavelmente vai estar buscando selecionar e desenvolver talentos, né? Com base na literatura, esse caminho de resposta sobre o talento esportivo já percorreu algumas direções, né? Então, por exemplo, uma direção que eu costumo provocar meus alunos é quando você pergunta para alguém o que é talento, ela diz, é um dom. Eu costumo dizer que responder que é um dom é a maneira mais simples de explicar o que é talento quando eu não sei o que ele é, né? Aí tem uma outra direção, que foi o caminho de buscar explicar o que era talento pela genética. Mas os grandes estudiosos, pesquisadores que tentaram abordar o talento puramente com base na genética, os estudos também foram fracassados, porque a genética não conseguiu provar que o talento se sustenta apenas por um determinado código do nosso DNA, dos nossos genes. Então o caminho da genética também não sustenta as respostas sobre o talento. Então hoje a direção mais aceita e a corrente que prevalece para explicar o talento
é que o talento é altamente dependente do ambiente que ele está envolvido, né? Seja por um acaso, um acidente do ambiente, de repente ele nasceu num local onde a cultura do basquete predomina, onde se respira basquete, onde se almoça, janta, toma café, basquete, ou seja, acidentalmente ele está imerso naquele ambiente, aquilo traz muitas, como que eu posso dizer? Probabilidades deles caminhar nessa direção, exatamente. Então é um acidente. Ou ele pode estar num local que foi planejado, ou seja, tem um motivo. Olha, ele está num local que tem um centro esportivo, que tem uma iniciação esportiva que segue aquilo que está descrito na literatura, ele está adquirindo repertório motor, ele está tendo oportunidade, ele está sendo devidamente instruído por profissionais que são especialistas em criança, porque nas categorias de base é muito mais importante eu ter um profissional que seja especialista na criança e no adolescente do que necessariamente um profissional de ponta na modalidade, né? Então, quer dizer, se esse ambiente vai sendo construído, a probabilidade é que a gente tenha mais sucesso na formação de novos talentos, né? Eu sempre digo que o Brasil ele revela muito mais talentos por acaso hoje do que por um motivo, né? Então, o que eu gostaria é que as novas gerações, né, que a gente acha que a gente está vivendo um momento de transição, né, os profissionais da nossa área estão buscando isso, não à toa estamos aqui também reunidos falando sobre esse assunto, né? A gente está buscando o quê? Fazer com que os talentos surjam por um motivo. Qual que é esse motivo? O meu trabalho, né? Eu sou o agente transformador do meio, eu sou o treinador, eu tenho que planejar o ambiente para que ele não ocorra por acaso, que as coisas tenham uma explicação e que essa explicação seja o trabalho que eu planejei baseado na literatura. Evidentemente, nem todos serão atletas de alto nível, mas o que a gente acredita é que a gente vai ter mais sucesso nessa condução aí de desenvolvimento de novos talentos. Essa questão do meio ambiente, né? Eu vou te trazer um dado que o Vandinho, que foi o nosso primeiro convidado aqui do nosso encontro. O Vandinho é um técnico de basquete que está há 11 anos nos Estados Unidos trabalhando numa universidade. E nós estávamos falando exatamente sobre essa questão, né, de por que os Estados Unidos têm, né, principalmente no basquete, essa importância. Então ele trouxe um dado que para nós foi assustador, né? Você pensar, no estado da Califórnia tem 6.000 high schools. Ou seja, digamos que nem todas tenham uma equipe de basquete, que provavelmente deve ter. Digamos que só 50% tenha, são 3.000 equipes de basquete. Se você considerar que são 15 garotos ou 10, veja quanta gente você tem envolvido no processo. É uma questão do ambiente, do motivo que você falou. Tem um motivo para que isso aconteça. Tem um canal, né, que é o canal escolar, tem as equipes, toda uma estrutura. Como você falou no início, aqui a gente não tem um caminho, né? Exato. É muito aleatório, depende muito da pessoa que está trabalhando e normalmente essa pessoa não tem o apoio, não tem a estrutura necessária e faz muito trabalho na base do, né, peito aberto e vamos que vamos. Essa que é a grande realidade. Não sei se serve de incentivo para cada um individualmente, né? Não dá para a gente ficar esperando uma ação maior, um movimento nacional. Lógico que a gente deseja isso, né? Mas a gente vai ficar parado enquanto isso? Não. Então cada um dentro do seu microsistema deve tentar, né, constituir um plano de trabalho para que naquela instituição, naquele local, seja levada essa experiência, essa oportunidade, esse tipo de instrução, esse encorajamento para os jovens se desenvolverem no basquetebol. Se cada um de nós, mesmo que isoladamente, conseguirmos fazer um trabalho desse tipo, né, é uma maneira de a gente contribuir com o processo, mesmo que ainda não haja um encadeamento maior dentro de uma esfera nacional, estadual. Então, às vezes, é mais fácil a gente começar onde? No nosso sistema, onde a gente está ali trabalhando, né? Então, alguns estudos, né, que você cita muitos estudos, como um bom acadêmico que né? Alguns estudos falam, Massa, de detecção de talento. Aí o camarada faz um teste, uma criança salta, corre, aí fala assim, esse camarada
ele vai jogar basquete, essa menina vai fazer vôlei em função da... O que você acha disso? Então, bom, conceitualmente, se a gente for basear a resposta num primeiro momento conceitual, né, pegando a literatura alemã, detecção de talentos, ao contrário do que a gente imagina, não é o momento de excluir ninguém do processo. Detecção é a primeira fase do processo, que é a fase de incluir. A detecção do talento na literatura alemã significa incluir o maior número possível de crianças em programas de iniciação esportiva geral básica. Não fala para excluir ninguém. É o contrário, é incluir o maior número possível de crianças num programa de iniciação esportiva. Fez essa inclusão, massificou essa prática, deu oportunidade suficiente, o passo seguinte é fazer a seleção. E a seleção é justamente aquele passo de, por volta dos 11 anos, encaminhar essas crianças para aquelas modalidades esportivas que elas, né, se sentiram melhor ali na iniciação. Né? Então, se vai ter um aconselhamento, olha, vai para o basquete, vai para qual modalidade? Né? Essa é a fase de selecionar. Essa seleção é conjunta, é conversando com a criança, é conversando com a família, né? Não precisa ainda, vamos dizer assim, de um teste. E se o teste for feito, ainda assim, é um teste muito mais para acompanhamento do que para exclusão. Né? Então, nessas fases iniciais, quanto menos a gente conseguir excluir, melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe algo muito comum na história dos talentos, na trajetória das pessoas talentosas, que é bastante contundente. A maioria das pessoas talentosas leva tempo para se desenvolver. Os resultados não começam a aparecer cedo, eles demoram. Então, é um grande engano quando a gente pensa que criança boa é aquela que tem resultado precoce. Ao contrário, os estudos indicam que a maioria das crianças que têm resultados precoces nos testes e avaliações e até no desempenho na quadra não são necessariamente as que chegam a alto nível. E às vezes jovens que têm um tempo maior para apresentar os resultados, né, por volta dos 14, 15, 16, são esses às vezes é que vão de fato serem promovidos, né, a equipe principal, a equipe adulta. Então, as baterias de testes, elas devem servir muito mais para acompanhamento, para diagnóstico, para percepção do potencial de crescimento, como foi citado aqui anteriormente, até para ver que posições que vale a pena a gente preparar esse jovem em função das avaliações que estão sendo feitas. Então, as avaliações elas devem entrar como um processo cíclico e contínuo para acompanhar o desenvolvimento do jovem, e não necessariamente para excluir. Né? Então a gente deve ter muito cuidado com isso. Quando me perguntam no que eu acredito muito mais na promoção do talento do que na seleção do talento. Selecionar talento qualquer um sabe. É só você sentar ali na arquibancada no dia do jogo e ver quem joga melhor. Isso qualquer um sabe, não precisa ser formado em educação física, não precisa ter 20, 30 anos de história no basquete. Pode ser uma pessoa comum que senta na arquibancada, ela olha o jogo e fala, pô, aquela menina é boa, aquele menino é bom. Qualquer um sabe selecionar. Agora, promover talento, saber quem dali 10 anos à frente vai ser o jovem que vai ter condição de realmente estar na equipe principal, isso carece de uma avaliação cíclica e contínua e de um trabalho de desenvolvimento onde nós somos os responsáveis. Porque trabalhar com quem já vem meio, né, fazendo as coisas sozinho é fácil, qualquer um trabalha também. Então a gente fica muito nessa expectativa genética da coisa e não assume, às vezes, também a nossa responsabilidade, que é a de formar talentos. Fazendo um paralelo com o colégio, Dante, um bom colégio, os pais esperam o quê? Que o bom colégio seja capaz de formar o meu filho e que ele descubra suas vocações, prazeres e talentos para ele ser bem-sucedido. É isso que a gente tem que fazer nas escolas de basquete, né? Aí a gente entra no tema do treinamento a longo prazo, né, Massa? Você falou da questão de daqui 10 anos. Então, os estudos mostram, né, os clássicos estudos, que para você realmente adquirir uma condição mesmo plena de trabalho, de desempenho, no mínimo 10 mil horas, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão do treinamento a longo prazo. Realmente, essa pergunta é boa também, porque
nos últimos anos isso virou uma frase comum, né? Quem trabalha com esporte, não, precisa de 10 anos ou 10 mil horas. E parece meio que um tempo mágico, né? E aí, muita gente até se utiliza dessa expressão, que não está errado, mas de fato ela está fundamentada na literatura. Então tem um autor chamado Erickson, né? E ele é que disseminou essa magnitude de pelo menos 10 anos ou 10 mil horas de treinamento para a gente formar um talento, né? E é importante que a gente saiba que os estudos do Erickson foram feitos justamente para derrubar a perspectiva pura da genética ser capaz de formar o talento. Então ele foi derrubando a ideia da genética ser o principal combustível da formação do talento e ele foi construindo uma teoria demonstrando que, olha, para a gente formar talento, a gente precisa de treino sistemático, a gente precisa de planejamento a longo prazo, né? Em cada fase do treinamento, a gente precisa de profissionais que sejam especializados com aquela fase, né? Então ele constituiu uma teoria, né, que responde nessa dimensão. Para eu formar talento, não somente no esporte, mas em qualquer área, qualquer domínio do conhecimento, eu preciso de cerca de 10 anos ou 10 mil horas de prática sistemática, de prática deliberada. Eu não sei se alguém aqui dos presentes tem alguma pergunta, e também a gente gostaria de dizer para quem está nos assistindo, né, se quiserem mandar alguma pergunta, tem o nosso link, o nosso e-mail, escolinhasdebasquetenobrasil@gmail.com. É esse, Sérgio? Estou perguntando aqui para a minha chefa, para ela confirmar, ok? Se vocês têm alguma pergunta, não sei se vocês querem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Como eu disse, aqui não é uma aula, é um bate-papo, a gente está aproveitando muito esse momento, e se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam. Quando a gente dá aula para iniciação, né, a gente fala muito do lúdico também, né? As aulas serem lúdicas, as brincadeiras e tal, sem perder o foco ali de todo o processo, né, de iniciação voltado ao basquetebol, por exemplo. Só acho que assim, não sei se eu estou certo no meu pensamento, mas saber diferenciar um pouco da recreação, né, propriamente dita, porque às vezes as crianças só vão querer, vão brincar e tal, e da iniciação do esporte em si, né? De que forma que a gente pode trabalhar isso? Saber diferenciar essas duas coisas assim, porque do jeito que você me falou, seria legal e interessante que elas brincassem mesmo, né? Não que tivesse voltado ao esporte necessariamente. Ok. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que é uma observação também bastante pertinente. E o que diferencia uma brincadeira despretensiosa de um trabalho de iniciação esportiva usando a brincadeira ou o lúdico como uma ferramenta para desenvolver o repertório motor, é isso que vai tornar a sua atividade congruente, né, com aquilo que se espera dela para essa faixa etária. Então não é porque é uma brincadeira ou algo lúdico que não vai ser a brincadeira pela brincadeira, né? Depende de como você estruturou essa brincadeira, né? Então existe aí um caminho enorme, né, de liberdade, inclusive, para você criar esses cenários onde você vai desenvolver o basquetebol na iniciação. Só que o que você tem que ter muito claro é o que você está conquistando com aquela brincadeira que você está promovendo. Pode ser que quem passe na quadra, a família, o dirigente, nem entenda e ache, pô, que brincadeira é essa, né? Mas você tem que saber o porquê, né? O que você colocou ali que está sustentando aquela brincadeira. Se você estiver fazendo isso de acordo com a literatura, respeitando os princípios aí do desenvolvimento motor, né, do desenvolvimento das capacidades coordenativas, etc., o seu trabalho vai estar totalmente de acordo com o que é importante para essa faixa etária. Até porque, agora há pouco eu citei, que a gente precisa planejar o treinamento a longo prazo. E essa primeira etapa, a maioria das pessoas talentosas relata nos seus discursos que elas tiveram um grande prazer nessa etapa da aprendizagem. E o prazer só é garantido nessa etapa da aprendizagem quando ela é formada por um planejamento que inclua, de fato, as atividades lúdicas, né? Então isso contribui muito com a aderência, não só com a adesão, mas com a aderência dessa criança no processo.
né? Se a gente perceber, criança quando gosta de uma prática, ela perde a noção do tempo. Né? Ela fica praticando aquilo horas a fio, sem perceber o próprio desgaste físico, de tão prazerosa que está aquela brincadeira, aquela atividade. Às vezes quem não deixa ela seguir na atividade é algum adulto que planejou errado ou que vem atrapalhar e pôr o dedo na brincadeira da criança. Né? Então a gente tem que ser muito bom para transformar a nossa aula num cenário que seja dessa forma atraente para a criança, que ela de fato também, você possa detectar ali quem está perdendo essa noção do tempo. Claro que você vai ter que ter um tempo para fazer a transição das atividades no objetivo da sua aula, mas a aula boa vai ser essa, que elas estão ali assim totalmente aderentes à aula e que na expressão dela você vê que você acertou na aula, que você está conseguindo colocar os ensinamentos planejados e está conseguindo manter o sorriso da criança. Nessa faixa etária, se o sorriso desaparecer, algo está dando errado. Mas também se só tiver sorriso e não tiver planejamento, né, no alicerce, também não estamos no caminho certo, é a brincadeira pela brincadeira. Pode estar fazendo um benefício enorme, mas não necessariamente, né, formando jovens, crianças para a próxima etapa. Né? Só complementando o que o Massa está falando, eu costumo usar a seguinte expressão, nessa fase a criança tem que brincar de jogar basquete. Então nada impede de você utilizar os elementos do basquete para uma brincadeira, ou do basquete, qualquer esporte, claro que estamos falando do basquete aqui. Então a brincadeira, na minha opinião, ela faz parte do processo de aprendizagem, de desenvolvimento. E se você for prestar atenção, em alguns momentos, até em categorias mais altas, a brincadeira ela tem que estar presente no teu planejamento de treinamento para uma quebra de rotina. A gente sabe que treinamento é rotina, é aquela coisa que se repete todo dia, por mais que você tenha repertório para variar os exercícios, mas é sempre a mesma coisa. Então existem momentos que a brincadeira tem que estar presente. Só que é lógico, essa brincadeira, quanto mais ela tiver uma relação com aquilo que você está desenvolvendo, vai ficar melhor. Então a brincadeira é importante, né? Brincadeira é coisa séria. Né? Brincadeira não é brincadeira não, é coisa séria. O desenvolvimento ela é importantíssimo. Ok? Gente, mais alguma pergunta? Que a gente já vai partir para o encerramento? Pois não. Gostaria de perguntar a respeito do formato como as competições são organizadas, né? Que a gente sabe, nessas idades iniciais, a questão da maturação ela é muito importante. Então a gente vê que a competição é dividida por faixa etária, né? Às vezes crianças que nasceram no começo do ano, jogam com as mesmas que nascerão no final do ano. Eu sei que o professor é um especialista nisso. Aí você entrou num tema que ele vai adorar, que é a tal da idade relativa, né? Exato. Efeito da idade relativa. Mas ela é suspeita também, ela já estudou isso. Então foi combinado o negócio. Não foi, mas já lembrei já. Tem pegadinha. Deixar passar a oportunidade. Bom, tem uma temática no esporte de maneira geral, não é específico do basquete, que chama efeito da idade relativa, que nada mais é do que uma observação feita em função do mês de nascimento. Alguns jovens acabam tendo momentaneamente um desempenho melhor no jogo. Os que costumam ter um melhor desempenho momentaneamente no jogo são os que nascem no começo do ano, né? Porque quando eles são comparados com aqueles que nasceram no final do ano, se a gente pensar do ponto de vista maturacional, quem nasceu em janeiro está cerca de 300 dias à frente na maturação do que quem nasceu em dezembro, né? Então já pode, naquela outra temática do surto de crescimento, já pode inclusive ser mais alto do que quem nasceu no final do ano. Não porque vai ser sempre mais alto, mas momentaneamente ele está na frente nessa escala do desenvolvimento. Se for menino, ele não vai ser só mais alto. Em média, ele tende a ter mais testosterona. E testosterona é um hormônio que contribui com, por exemplo, o desenvolvimento muscular. Então ele tende a ser mais alto, mais forte, ter maior impulsão, maior velocidade, maior agilidade, força. E momentaneamente ele pode se dar bem no jogo até não sendo tão habilidoso. Mas por ele ter essas variáveis, né, favorecendo ele momentaneamente, e o jogo ser muito disputado ali numa quadra, onde de repente quem está com uma capacidade física mais desenvolvida pode exercer seu jogo antes que o menos desenvolvido sequer consiga chegar na bola, então esse sujeito começa, teoricamente, a ter vantagem. Isso tem sido verificado em muitos estudos nas categorias de base, tem muitos estudos sendo feitos no futebol,
indicando essa problemática, às vezes com números assustadores. Em algumas equipes, mais de 80% dos jovens nasceram, às vezes, no primeiro trimestre do ano. Né? Tem categorias que, às vezes, não tem nenhum jovem nascido no quarto trimestre do ano. Ou seja, tem gente talentosa nascendo todo dia, mas os profissionais que atuam com o esporte de base não estão sensíveis a isso e acabam superestimando quem nasceu no começo do ano, dando mais oportunidades para eles, subestimando, né, quem nasceu no final do ano e errando com todos. Porque quando eu superestimo alguém, eu estou errando. Quando eu subestimo outro, estou errando também. Então a gente às vezes consegue fazer, né, errar com tudo. Né? Então a gente que trabalha nas categorias de base, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente tem que ponderar aquele desempenho que a gente está observando por todo esse conjunto de variáveis, antes de estabelecer quem é mais e menos talentoso. Espera lá, esse menino está indo bem, por quê? Espera lá, vamos ver que mês que ele nasceu, vamos ver o grau de maturação que ele tem, né? Vamos ver o quanto ele está acima ou abaixo da média para este momento, para eu entender melhor se ele é um talento produto desse momento ou se ele é de fato alguém que tem números totalmente acima, inclusive considerando essas variáveis, e que ele sim é um ponto fora da curva. Se a gente não fizer uma avaliação, né, bastante ampla desse processo, não tem como a gente julgar, como a gente avaliar. Não tem. Então a competição, ela deve ser vista como na base, né, um meio também para o desenvolvimento. A gente sempre repete isso, né, Dante? Não deve ser visto como tem que ganhar a competição a qualquer preço. A gente tem que lembrar que quem trabalha na base tem que trabalhar para formar as novas gerações de talentos e não os campeões imediatos. A gente entende que tem patrocínio, que tem dirigente, que tem torcida, que tem família, mas esse não é o objetivo principal. Até porque, a gente já falou aqui hoje mesmo, né, não necessariamente quem é campeão na base é quem vai chegar ao adulto, que é o que mais interessa. Né? Então a gente tem que estar sensível a isso, fazer esses diagnósticos todos, né? Trabalhar nas diferentes posições do jogo, né? Tentar fazer esse rodízio para que todos sejam aproveitados e continuem motivados. E se a gente não tiver a capacidade de convencer família e dirigentes disso, a gente também tem que rascar nossos diplomas, nossas licenças e ir embora trabalhar com outra coisa. Porque o que eu mais vejo às vezes é isso, mas me cobra um resultado, como é que eu vou fazer isso? Horas. A gente tem que se impor. Né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que se unir para mostrar que esse é o caminho correto, né, de se fazer o trabalho a longo prazo. Tá ok. Bom, gente, desculpa, Diego. Só para encerrar mesmo, quando a gente fala de iniciação, a gente tem um pequeno grande problema que são os pais. Então, muito do que acontece na iniciação precoce, na iniciação esportiva precoce, é muito por conta da vontade do pai ou da frustração da família em ter sido atleta ou em ser atleta não bem sucedido, ou às vezes por ter esse quê de vamos manter a tradição, todo mundo tem que praticar esporte desde cedo. Para encerrar, Massa, o que você diria para os profissionais que têm que lidar com isso? Como que eles teriam que ter esse teste com a família para conseguir expor talvez essas informações como as que você passou agora para a gente, para mostrar para os pais o caminho, digamos, o caminho correto para a iniciação esportiva? Perfeito, obrigado, Diego. Pergunta bom, os pais são peça fundamental, né? Inclusive na história da formação do talento, a família é um outro pilar. Os bons profissionais é um pilar, a família é outro pilar. E o que acontece é que, primeiro, você até usou um termo na sua pergunta. Existe a iniciação precoce e existe a especialização precoce. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Então, uma coisa é iniciar cedo. Se você iniciar cedo corretamente, perfeito, está seguindo o plano ideal, que é começar a ter contato, né, com diferentes habilidades desde cedo. Então essa iniciação precoce, quando feita corretamente, ela é muito favorável. Por sua vez, a especialização precoce, ela ocorre em detrimento da formação da criança, do repertório motor dela e acaba sendo prejudicial.
Só que a especialização precoce, ela dá resultado mais rápido. E isso faz com que algumas famílias imaginem, o imaginário popular é muito rico, né? Que aquele trabalho é melhor. Ah não, poxa, naquela escolinha o professor especializa cedo e logo ganha os campeonatos, etc, atropela as outras equipes, os placares são discrepantes, ali que é bom. Ah, aqui é só brincadeira, como você falou, aqui não vai do nada para lugar nenhum, porque o resultado não vem tão rápido. Ou seja, é fundamental que a gente tenha contato com as famílias para explicar o que é feito na nossa escola de basquetebol. E por que fazemos dessa maneira e não dessa outra. O que ganhamos fazendo a iniciação esportiva, como ela deve ser, e o que perdemos fazendo a especialização. Né? Se você não tiver essa aproximação com as famílias, a gente vai estar perdendo um pilar do processo. Então, é analogia de novo com o colégio. Se eu for colocar meu filho num colégio, eu quero saber como funciona, que filosofia eles seguem, né? Qual que é a concepção da escola, qual que é o encadeamento das matérias, como é que é o processo de avaliação, por que esse colégio, então, eu gostei mais e gostei menos daquele, né? Eu vou pôr numa balança e vou fazer escolhas, porque eu quero o melhor para o meu filho. Na área do esporte, a população ainda não tem esse discernimento. Então não dá para esperar que ela venha nos procurar, que a família venha nos procurar. A gente tem que buscar essa aproximação, criar um canal de comunicação. Alguns vão aderir, outras famílias, a exemplo do que acontece na escola, vão ser neutras, nem vão se aproximar da escola do filho. Então a gente tem que tentar, quanto mais a gente conseguir trazer a família para a compreensão do que está sendo feito, a gente vai ganhar um pilar fenomenal para o desenvolvimento desse jovem. Porque essa família depois, ela vai entender até aquilo que está acontecendo ali no dia do jogo, no dia do festival de basquete, ela vai entender o porquê daquele trabalho e por que aquele trabalho é o que vai dar, vamos dizer assim, desdobramentos melhores para a formação dessa criança. Ser ou não atleta de basquete de alto nível, mas sem dúvida um trabalho melhor. Essa questão da comparação que o Massa fez, eu costumo fazer uma analogia. Quando você coloca teu filho na escola, você vê tudo isso, né, que foi colocado aqui, você não coloca com a expectativa que ele será um grande cientista, um grande literário, um prêmio Nobel. Agora, muitos pais, quando colocam o filho na escolinha, querem que ele seja campeão olímpico no dia seguinte. Eles não querem esperar o processo, né? Então, existe uma discrepância mesmo nesse tipo de comparação. Então, realmente, para terminar agora, por favor, a última... Não vou me alongar muito, não, vou tentar ser breve. Um pouco até quase dirigido para você, Dante, na questão da psicologia, nesse processo de maturação também, tem as habilidades motoras, tem o acervo motor, tem todo. E o processo psicológico, como que também é difícil trabalhar. Tem criança que a gente fala, faz isso, tal, você tem beleza, professor, eu faço. Tem uns que travam e simplesmente não responde ao estímulo. E aí tem essa dificuldade também. Desculpa, como é teu nome? William. Então, William, existe uma coisa, né, na psicologia do esporte, que eu trabalhei há algum tempo com a questão do estresse, né, competitivo, a diferença entre desafio e ameaça. Quando você propõe uma atividade, a criança ela tem que se sentir desafiada. A partir do momento que ela se sente ameaçada, acontece tudo isso que você colocou. Então, o que é a ameaça? É você propor alguma coisa que ela ainda não está preparada para fazer. Seja por uma questão maturacional, seja por uma questão de falta de habilidade, uma questão de falta de experiência naquela coisa. Então, de novo, vem a questão do conhecimento que o profissional tem que ter desses temas. Eu concordo totalmente com o Márcio quando ele fala que em iniciação esportiva você tem que ter um profissional que conheça da criança e depois do esporte. Porque o esporte é uma questão técnica, ele aprende. Agora a criança vai além da técnica, tem todo um processo. Então, quando você propõe atividades desafiadoras que vão um degrauzinho acima daquilo que ela pode, ela vai se esforçar e vai fazer. Agora, quando ela se sente ameaçada, quando ela percebe que ela vai, principalmente no ambiente, a gente costuma dizer, criança é cruel, né? A criança é cruel com o seu pai.
Então, quando um erra, todo mundo, errou, olha, aquele lá não sabe fazer. Ela se sente ameaçada, e aí ela se retrai, ela não vai fazer mesmo. Então, esse cuidado a gente tem que ter, de não propor para a criança coisas que a coloquem numa situação constrangedora, principalmente perante seus pais. Que a maior preocupação da criança nesse momento não é o técnico, é o pai, é o que está do lado dele, que vai atazanar a vida dele se ele não fizer certo. Eu não vou perder a oportunidade de complementar o raciocínio comentando de um autor que você adora, quando eu falo do autor. Pois eu vou explicar por quê, tá? Tem um autor chamado Csikszentmihalyi. Para quem está ouvindo é mais fácil, mas quando tem 18 consoantes e uma vogal nesse nome, tá? Aliás, ele foi aprovado na tese de doutorado dele, que eu fiz parte da banca, só porque ele conseguia falar esse nome várias vezes sem gaguejar. Então, por isso que eu aprovei. Sensacional. Então, esse autor, Csikszentmihalyi, ele tem um conceito chamado flow, que é fluxo de experiência ótima, que tem muita relação exatamente com a medida do desafio para não se tornar ameaça. Então, as pessoas talentosas, elas tiveram no planejamento da atividade pelo profissional, nas diferentes etapas do treinamento esportivo, um profissional que sabia manter esse fluxo de experiência ótima, propondo atividades que eram gradualmente mais desafiadoras, mas que eram possíveis de serem atingidas naquela etapa. Então, a maioria, esses estudos foram feitos com jovens em processo de desenvolvimento de talentos. São estudos clássicos muito interessantes. E a maioria dos jovens que tiveram mantido esse fluxo de desafios, de uma experiência interessante, né, foi um outro pilar da formação do talento. Então, a maioria daqueles que desistem do processo, por outro lado, são aqueles que têm esse estágio de flow quebrado, né? Seja por uma proposta muito alta e inatingível, seja por uma muito baixa e desmotivante. Tem esse lado também. Quando você propõe algo que para a criança ela já fez e ela fala, eu estou querendo mais. E ela continua fazendo sempre a mesma coisa. Então, em qualquer etapa do treinamento a longo prazo, a gente precisa ter também essa ideia de estágio e manutenção do flow. Por isso que em algumas modalidades, inclusive aqui no Brasil, quando a gente não tinha profissionais devidamente capacitados, às vezes até estrutura física carente, alguns atletas iam para fora. Porque se ficasse aqui, quebrava o estágio de flow. Porque aqui eles não iam encontrar técnicos preparados ou estrutura física que desse possibilidades deles se manterem nas fases seguintes do treinamento a longo prazo. E muitos iam para fora, para manter o flow. Então existe essa linguagem que sustenta também um outro pilar desse processo de formação de talentos, que é acertar no desafio. Bom, pessoal, a gente está encerrando realmente agora. Eu queria agradecer ao Massa a presença de vocês aqui, aqueles que estão nos assistindo e os que vão nos assistir pelo YouTube, e deixar agora uma palavra final com o Massa, que você pudesse dar alguma mensagem para os nossos colegas que trabalham duramente nos projetos, nas escolinhas. A gente sabe a dificuldade que muitos têm, né, de poder manter esse projeto, trabalham lá arduamente, né? Então, Massa, por favor. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, né, mais uma vez. Um papo super agradável, com a participação aqui de vocês. Presencialmente, alguns eu não conhecia, outros foram meus alunos que eu estou tendo possibilidade de reencontrar, né? Conversar também em larga escala com todo mundo que tiver acesso a esse vídeo, em particular aqueles que estão trabalhando com iniciação esportiva, né? A gente tem uma tarefa muito árdua pela frente, né? Eu costumo dizer que a iniciação esportiva no Brasil está no volume morto, então para a gente chegar no mínimo a gente tem que ter essa consciência e trabalhar muito, né? Sem dúvida nenhuma, o basquetebol especificamente é muito dependente desse movimento, né? Não à toa, né, existe toda essa força aqui das escolinhas de esporte de basquetebol no Brasil, né, sendo abraçado aqui pela federação. Então acho que é muito louvável essa iniciativa em prol do basquetebol, do desenvolvimento do basquete, né? E para finalizar, de eu estar aqui junto com o Dante, né,
que é um colega, um amigo, que vem me acompanhando em toda a minha trajetória profissional, né? A gente constituiu aí uma amizade grande ao longo dos anos e isso tem sido muito significativo para mim nesse tempo todo. E poder estar junto da turma toda aqui do basquete também. Muito obrigado pela oportunidade, muito rica. Muito bom. Só 2 recados que eu queria dar, que eu acho que podem interessar, até aproveitando para fazer uma propaganda, né? Para o pessoal, principalmente da região lá do centro, Goiás, Tocantins, de 21 a 23 de setembro eu vou estar numa clínica patrocinada e promovida pela Federação de Basquete do Tocantins. Então, quem tiver interessado, que for da região, isso já está sendo divulgado, eu mesmo já divulguei na minha rede social. Participe, é um trabalho muito bacana que está sendo feito. E um outro evento também muito importante, que eu acho que é muito importante para o basquete, é o Congresso Ibero-Americano de Basquete, que vai acontecer em Florianópolis em novembro, de 20 a 24 de novembro. Procurem lá no Facebook, no Google, vocês vão encontrar. É um evento que está trazendo gente muito boa, muita coisa boa, também promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Federação Catarinense de Basquete. Ok? E em decorrência, né, dessa parceria, eu, o Massa e mais o professor Cássio, nós desenvolvemos um curso de esportes coletivos, iniciação em esporte coletivo, e só para dizer para vocês que em breve nós teremos aí um livro sobre iniciação em esportes coletivos, abordando todos esses assuntos e outros mais, ok? Então fiquem atentos aí que logo vai ter novidade, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação, obrigado ao Massa, e daqui 4 semanas um novo encontro. Nós não sabemos com quem ainda, mas com certeza teremos mais um novo encontro com gente muito boa. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bom, muito obrigado. Valeu. Valeu,